Queridos irmãos, hoje nós chegamos ao final do nosso curso 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Terá sido uma caminhada relativamente extensa, porém, de todo o coração e com as minhas orações a Deus, eu tenho desejado e pedido ao Senhor que tenha sido uma caminhada proveitosa, edificante, relevante e que possa dar um novo significado à forma como cada um de nós entende e pratica a nossa vida em conjunto como igreja local. Eu ainda estimulo você, mais uma vez, a adquirir este livro no site da editora Fiel, o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. A bem da verdade, existe uma série de livros que expõem diferentes aspectos das 9 marcas. Eu, pessoalmente, como ministro da palavra, me sinto muito assegurado e sinto-me muito edificado como cristão também, quando eu estudo, quando eu compreendo melhor estas que, sem sombra de dúvidas, são marcas genuinamente bíblicas, genuinamente evangélicas, que eu devo portar em minha vida, que nós devemos portar como Igreja de Deus. Nós vimos muitos assuntos. Se você gostaria de ver algum deles novamente, ou se você não assistiu a alguma das palestras sobre as marcas, você pode fazer isso neste mesmo canal do YouTube da Igreja Batista Bela Vista. Eu ainda estimulo você a, quando nós pudermos oferecer pequenos grupos presenciais para o estudo deste livro, que você se matricule, que você participe, porque a discussão em grupo, sem sombra de dúvida, é muito mais enriquecida do que a nossa aqui tentativa de trazer algo que relevante seja, reflexões a partir da leitura. Você sabe também que a igreja tem uma cópia do livro para empréstimo e que daí você também pode fazer requisição do uso desta cópia. A última das 9 não são as 9 marcas no sentido de que somente essas. Seguramente existem outras marcas de uma igreja saudável, mas a última que nós queremos considerar tem a ver com a liderança da igreja. É pensar em liderança bíblica para a igreja. E nós consideramos este assunto tão importante quanto os anteriores e, no entanto, uma forma muito válida, útil, sábia de finalizar este estudo. Nós ainda depois faremos uma última reflexão final de alguns minutos e eu queria que você acompanhasse esse vídeo todo, participando, anotando, mandando perguntas, como alguns já o fizeram, para que a gente possa aprofundar a nossa interação. Evangelho de Mateus, capítulo 18, o pastor lê verso 15, 16 e 17, onde o Senhor Jesus diz: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Até aqui nós estudamos no que dizia respeito à disciplina bíblica na igreja. Mas o verso 17, o Senhor Jesus diz: E se não escutar estas outras pessoas junto contigo, dize-o à igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 17. Eu queria lhe convidar a frisar esta expressão. Se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. A igreja aqui é apresentada por Jesus Cristo como o âmbito adequado do trato das questões disciplinares e dos pequenos erros que nós cometemos pecando uns contra os outros. A igreja. Não está sendo dito leve a um corpo ou parte da igreja, mas à própria igreja. É claro que esse texto se refere especificamente à igreja no seu sentido local. Porque se nós admitimos que a igreja, essa palavra, pode ter 2 significados e um significado se refere a todos os cristãos do mundo hoje e todos os cristãos de todos os tempos, nós também sabemos que o segundo sentido que essa palavra tem, mais usado do que qualquer outras vezes, mais usado no Novo Testamento, muito mais vezes do que o outro sentido, é o sentido da igreja local, daquele grupo
do grupo ao qual eu e você fazemos parte, Igreja Batista Bela Vista, assim como tantas outras das igrejas de Deus. É bem verdade que a Igreja Católica e outros ensinam que só existe esta palavra no singular, mas não é bem assim que nós encontramos na Bíblia. Bem da verdade, o livro dos Atos usa essa palavra o tempo todo no plural. E nós entendemos que na Terra ela sempre existirá no plural. Igrejas. A igreja aqui, Rua Gardênia 390, da qual nós fazemos parte. Esta não é a igreja, eu tenho certeza que você sabe disto, mas é a sede da igreja, é a base de operações da igreja, é o centro de treinamento da igreja, é o lugar de adoração da igreja, é a casa de oração da igreja. Quantos outros nomes nós poderíamos usar? Diferenças de relacionamento de Jesus Cristo são levadas à igreja, não ao pastor da igreja, nem aos diáconos da igreja, mas à igreja. Se você quer esclarecimento sobre isso, volte à aula que falou sobre disciplina bíblica. Mas para pensarmos na liderança da igreja, nós temos que começar reconhecendo que ela existe em tempo e local e que ela é uma congregação definida de pessoas. Aqui na nossa igreja, nós temos uma lista. Esta lista é pública. Todos os anos nós a publicamos e fazemos chegar a todos os membros uma lista dos membros da igreja. Esta é a nossa igreja à qual pertencemos. São as pessoas que Deus colocou na nossa vida para que cuidem de nós e para que nós cuidemos delas. Esta é a nossa igreja. Sobre a igreja, existem diferenças de compreensão. Este assunto, liderança bíblica, é muito interessante. Nós podemos reconhecer que existem diferentes denominações evangélicas, dentre outras razões. Uma delas sempre presente é a forma de organizar. Quem acredita que o líder da igreja em Atos era Pedro e que Pedro, ao morrer, teve um sucessor nomeado e que esse sucessor, ao morrer, teve outro e outro e outro e outro e outro ao longo dos séculos, são os católicos romanos que acreditam que o sucessor de Pedro hoje é um homem chamado Francisco. Na verdade, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio, mas quando foi eleito Papa, ele foi nomeado Francisco. Onde nós enxergamos esta diferença? É que nós não somos uma monarquia. A Igreja Católica tem um sistema de governo monárquico. O seu líder é um monarca, o Papa. Se nós crêssemos que a Igreja Batista de Bela Vista está debaixo de outro grupo, que está debaixo de outro grupo, então nós teríamos quase que um sistema monárquico presidido por bispos e arcebispos em dioceses e arquidioceses. É o sistema episcopal praticado pela Igreja Episcopal, praticado pelos luteranos, alguns luteranos, praticado pelos metodistas. Se nós acreditássemos que o governo da igreja pertence a um pequeno seleto grupo de oficiais chamados presbíteros, nós seríamos presbiterianos. Se nós acreditássemos, como muitos pentecostais, que a igreja tem um líder somente, e esse líder é o pastor, o que o pastor diz está dito, e o que ele falou está falado, nós seríamos monárquicos, assim como os católicos, numa escala reduzida. A marca de identidade dos batistas, desde sempre, é a sua congregacionalidade. Esta longa palavra quer dizer que a nossa vida é uma vida em comum, que as nossas decisões são tomadas em comum e que nós fazemos aquilo que prevalece pelo consenso. No entanto, corrigindo um erro perpetuado ao longo de anos e anos e anos da história do nosso povo, a Igreja Batista não é uma democracia, como está escrito aqui neste quadro, não sei se está chegando bem aí, mas guarde esta frase: uma Igreja Batista, a Igreja Batista de Bela Vista não é uma democracia. A bem da verdade, a fala de que a igreja é uma democracia, um erro, como eu disse antes, que se tem perpetuado ao longo de anos e anos e anos, terá sido a raiz de erros trágicos implantados no nosso meio, porque até mesmo desvios doutrinários
fugas dos princípios da Escritura são justificados com base no voto da Assembleia. Talvez, por causa da nossa cultura nacional e da história do nosso país, nós queiramos atribuir ao voto coletivo um valor que, entretanto, segundo a Bíblia Sagrada, ele não tem. Não, nossa igreja vai... Que tipo de desvio eu poderia dizer? Vamos reunir a Assembleia da Igreja, como nós sabemos que uma grande igreja aqui em Belo Horizonte teve. Quem aqui acredita que o Espírito Santo é recebido como uma segunda experiência depois da conversão? Levante a mão. Quem aqui não acredita nisso, levante a mão. Foi assim que nasceu, não vou dizer o nome. Foi esta história de uma votação de doutrina. Nós não votamos isto. Isto é algo que a Escritura determina e ponto. Onde está a raiz do erro? A raiz do erro está quando nós pensamos que a igreja é uma democracia nas coisas que ela não é. No que ela é uma democracia? Então nós podemos consultar o livro dos Atos, livro que nossa igreja, graças a Deus, tem podido conhecer de forma extraordinária, capítulo 6, e nos lembrar, por exemplo, deste episódio. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Atos 6, verso 1, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, observe isto, os 12 eram os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos para uma reunião que aconteceu num só lugar, num só tempo, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Nos próximos versículos eu quero que você repare tudo que está dito aqui como nós e como vós. Os apóstolos dizendo à igreja, nós, e a igreja, vós, vocês. Olha só, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei vós. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Esta palavra, você lembra quando eu preguei nesse texto? Não é que agradou, mas sim que conseguiu reunir, fazer paz. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, a igreja, os apresentaram, os 7 diáconos, ante os apóstolos. Observe bem as figuras de pessoas. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos sobre os diáconos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se fosse um governo de poucos, se eles fossem, com todo respeito a esta denominação, mas se eles fossem presbiterianos, teria sido uma nomeação, não uma indicação e eleição. Se eles fossem episcopais, teria sido uma ordenação. Se eles fossem monárquicos, também teria sido uma nomeação. Era porque a forma de governo praticada ali era a congregacionalidade, que eles foram indicados e eleitos. Meus amados irmãos, em dias de passar a responsabilidade sempre para outros, talvez em dias em que na cultura de muitas das nossas igrejas, participar da Assembleia seja visto como um exercício moroso, insatisfatório e contornável, é que nós precisamos redescobrir o valor, o papel, a ocupação de cada indivíduo na vida da igreja local e na tomada de decisões da igreja local. Dizem que no passado da nossa denominação, no passado recente, as assembleias eram o show de horrores que acontecia em todo tempo. Todo tipo de conflito, todo tipo de discordância, todo tipo de manifestação do que existe de pior em nós ali aparecia. Que coisa vergonhosa. Talvez será porque não teremos aprendido a como participar
coerentemente deste momento tão importante na vida da igreja. Dou graças a Deus porque aqui é um momento de paz. No entanto, oro para que seja um momento de paz com a presença da igreja. Se nós estivéssemos reunidos para votar preferências, então sim, discussão. Mas eu disse em primeiro lugar que a igreja não é uma democracia. Ela é congregacional, mas não é democrática. Ela é teocrática. Isto é, Deus a governa. Nós que temos o Espírito Santo em nós que somos salvos e que conhecemos a Escritura, não participamos da Assembleia para votar segundo aquilo que queremos ou deixamos de querer, ou segundo aquilo que nos parece mais ou menos viável. Pelo contrário, amados. O raciocínio é outro. O raciocínio é o que Deus quer. E eu devo participar segundo a vontade de Deus. É exatamente isto a que o apóstolo Paulo se refere na carta aos Gálatas, capítulo número 1, verso número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Nem mesmo assentar-se para ouvir é uma tarefa passiva. Assentar-se para ouvir, rejeitar, questionar e até sair, se aquilo que estiver sendo dito ou feito for contrário à Escritura Sagrada. Nós sabemos que o pano de fundo da carta aos Gálatas é a correção de algumas heresias que se tinham infiltrado naquela igreja, ou melhor dizendo, naquelas igrejas. E, no entanto, o apóstolo Paulo diz, vocês são culpados. Se fosse no tempo de hoje, alguém diria, mas qual é a nossa culpa? E Paulo diz, vocês escutaram isto. Deveriam ter imediatamente interrompido e cessado. Esta é a responsabilidade da congregação, que não é plateia. A congregação assiste o Titanic afundando. A plateia assiste a tragédia acontecendo, os princípios da palavra de Deus serem abandonados e permanece inerte como plateia, talvez esperando para ver no que vai dar. Oh, amados, não. Deus, muito pelo contrário, tenciona que nós sejamos ouvintes muito mais sábios e muito mais espirituais e participantes de maneira muito mais significativa naquilo que é um propósito da parte de Deus. Veja novamente 2 Coríntios capítulo 2. Porque se alguém me contristou, verso número 5, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. É questão de disciplina, aquele pecador de 1 Coríntios, que Paulo orientou que fosse separado, ou melhor dizendo, que a igreja se separasse dele, e Paulo diz, basta a ele a repreensão feita por muitos. Até mesmo este âmbito, um âmbito tão sensível. Se necessário for, volte à aula sobre disciplina bíblica na igreja. Até mesmo num ponto tão sensível, é necessário que a igreja haja de forma una, coesa. Eu sei que a nossa igreja, graças a Deus, tem uma maturidade para este assunto. No entanto, eu não sei a quem este vídeo chegará. Se nós participamos de uma decisão, a decisão final não foi a nossa. Suponhamos, vamos comprar o lote ao lado. A maioria da igreja diz que sim, eu votei que não. Então eu penso, bem, como eu votei que não, eu não tenho responsabilidade qualquer na campanha. Não devo doar, não devo contribuir, não devo colocar R$1 na caixa de coletas por causa disto. Não, amados. Bem, da verdade, se nós entendemos que as decisões tomadas são a vontade de Deus, ou pelo menos devem estar comprometidas em buscar a vontade de Deus,
talvez eu tivesse estado equivocado e talvez aquilo que tenha prevalecido é o que Deus quer que prevaleça. Nós devemos aprender a nos unir de tal maneira à nossa igreja que nunca seja eles e eu, mas sempre nós, como um corpo, como uma família, como uma congregação. Assim como numa democracia, que a igreja local não é, ela é uma congregação, mas assim como numa democracia, os líderes dessa democracia têm a sua autoridade dos seus constituintes, dos seus eleitores, daqueles que os colocam naquele lugar, assim na igreja. A liderança da igreja não é senão dada por Deus através da congregação. Quem é o líder? Bem, nós podemos reconhecer pelo menos dois papéis bíblicos. Eu sei que algumas igrejas batistas reconhecem 3, e eu talvez possa falar um pouquinho sobre isso, dizendo por que nós reconhecemos e praticamos 2. Há 3 palavras no Novo Testamento. Há a palavra presbítero ou ancião, há a palavra bispo, há a palavra pastor. Veja em Atos capítulo 20, primeiramente o verso número 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 17, usa a palavra anciãos. A palavra presbítero é traduzida aqui como ancião. Mas veja o verso número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que, ou sobre o qual, o Espírito Santo vos constituiu bispos, chamados de presbíteros no verso 17, no verso 28 são chamados bispos. E em seguida, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Apacentardes já foi bem traduzido em outras versões como pastoreardes. Este é um dos muitos textos do Novo Testamento que coloca essas 3 palavras juntas, intercambiavelmente, isto é, usadas como se fossem sinônimos: presbíteros, bispos e pastores. Elas descrevem, a bem da verdade, 3 diferentes aspectos do ministério pastoral e das funções e obrigações, das expectativas que Deus tem para aqueles homens que ocupam esta função. Vejamos, a palavra bispo, episkopos na língua grega, é a mesma scopo, essa segunda parte da palavra, episcopo, essa parte scopo é a mesma raiz da palavra telescópio e quer dizer basicamente olhar, supervisionar. É o aspecto do pastor enquanto líder da igreja local, que acompanha, que supervisiona, que orienta. Estamos falando de questões aqui até mesmo administrativas, ainda que não seja esta a função principal do pastor, a função de liderar é. E, em grande medida, cobre também as questões de administração. A palavra presbítero, ancião, está se referindo não à sua idade. É possível ter pastor jovem, como Timóteo na Bíblia Sagrada, mas sim à sua posição de autoridade, de sobriedade, de conselheiro, de sábio e de capaz de discernir as coisas de Deus. E a terceira palavra é a palavra pastor, na língua grega poimen, que é exatamente o cuidado individual, um a um, o acompanhamento, o envolvimento pessoal, a presença na vida das pessoas. Entendamos, meus amados, que estas palavras andam sempre juntas. Presbítero, bispo, pastor, descrevem as mesmas pessoas, descrevem a mesma função e são apenas ferramentas pelas quais nós podemos entender o que é que o pastor tem de fazer e quem é o pastor na igreja. Ele é o líder, ele é o conselheiro, ele é aquele que discerne, que ensina, ele é aquele que acompanha, que protege, que defende. Bispo, presbítero, pastor. Algumas denominações, algumas igrejas batistas separam
estes ofícios, pelo menos em parte. E são igrejas que têm pastor, presbíteros e diáconos. Falarei dos diáconos daqui a pouco. Pastor, presbíteros e diáconos. Mesmo nessas igrejas, os presbíteros são entendidos como alguns dos homens da igreja que Deus tem chamado e capacitado com certas habilidades, talentos, dons espirituais, para que, mesmo não sendo ordenados, eles atuem, no entanto, como parte do corpo de pastoreio e de ensino da igreja. Nós, exatamente por causa disto, porque entendemos que essas palavras são usadas como se referindo às mesmas pessoas, é que não temos este outro ofício. Nossa igreja tem pastor e diáconos, ainda que reconhecemos e que compreendemos aqueles que têm pastor, presbíteros e diáconos. Também no nosso tempo nós vemos muitas práticas evangélicas inovadoras. E uma delas é a de a igreja não ter um pastor, mas vários pastores. E esses pastores juntos dividem entre si as tarefas do pastoreio da igreja. Parece até ser uma boa ideia, mas o livro do Apocalipse, pelo menos algumas vezes, 7, 8, 9 vezes, diz: o anjo da igreja. Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja de Éfeso. Apocalipse 2:8, ao anjo da igreja de Esmirna. Apocalipse 2:12, ao anjo da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:18, ao anjo da igreja de Tiatira. Apocalipse 3:1, ao anjo da igreja de Sardes. Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:14, ao anjo da igreja de Laodiceia. Aos que pensam que é possível a igreja ser multipastoreada ou pluripastoreada, nós apenas respondemos isto. É bem possível que a igreja tenha mais que um pastor, mas nenhum outro será o pastor da igreja. Ele é o anjo da igreja. O texto de Atos 20 que eu li diz que ele foi colocado nessa posição pelo Espírito Santo. E nós, amados, não podemos diminuir esta singularidade nem multiplicá-la. Na natureza, nada existe que não tenha uma cabeça. Na natureza, nada existe também que seja saudável e tenha mais que uma. É bem verdade que Jesus Cristo é o líder. Jesus Cristo é o sumo pastor. Mas Jesus Cristo proverá um homem, como nós veremos daqui a pouco, para que este homem esteja perante a igreja como seu líder, levantado pelo Espírito Santo. E este homem tenha esta posição, não porque a conseguiu, porque a segura, esta posição lhe é dada no coração das pessoas pelo próprio Deus. Ele é chamado de anjo, isto é, mensageiro. Ele é chamado de bispo, isto é, líder, supervisor. Ele é chamado de presbítero, isto é, mestre, conselheiro. Ele é chamado de pastor, aquele que acompanha as pessoas uma a uma. Poderíamos tratar aqui de alguns dos desvios a respeito do ministério pastoral que tem surgido nos nossos dias. O pastor não é o diretor executivo da igreja, nem o presidente. É curiosa a forma como alguns gostam de dizer: eu sou o pastor presidente. Na eclesiologia resolve esse assunto. É o pastor. Dentre outras práticas, nós podemos nos referir somente àquilo que é o principal, o válido, o positivo. O que é bíblico? Que a igreja tenha um pastor. Pode a igreja ter outros pastores? Sim. Normalmente, e via de regra, eles são pastores designados para certos ministérios específicos. Pastor auxiliar disto, pastor auxiliar daquilo, pastor auxiliar para aquela congregação, ou pastor auxiliar para este projeto ou atividade. Não é uma divisão do pastoreio da igreja. Não. O pastoreio da igreja continua com o seu pastor. É um apoio ao pastor nas tarefas da igreja que se vão multiplicando à medida que o seu ministério aumenta e que a congregação também aumenta.
Esse tipo de compreensão pertence a igrejas maduras, como a Igreja Batista de Bela Vista o é. No entanto, é algo bíblico e que precisa ser apontado com certa prática, com certa veemência, para que permaneça claro e para que permaneçamos fiéis. Esta pessoa tem algumas qualificações bíblicas, é o ponto número 2. Eu acho que aqui nós teremos assunto deveras longo, mas veja comigo o que está em 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Em nenhum momento está Paulo dizendo que é bom desejar isto. A bem da verdade, seria melhor que ninguém desejasse isto, a não ser que Deus pusesse no seu coração o desejo e que Deus fizesse esta pessoa permanecer firme e comprometida neste desejo por toda a sua caminhada. É necessário, pois, que o bispo, veja como a palavra que ele usa aqui, o bispo seja irrepreensível. Eu não vou me ater a palavra por palavra, senão a um ou dois princípios maiores. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Vou voltar nisso daqui a pouco. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não seja neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Já me ouvistes, queridos irmãos, algumas vezes ser enfático sobre este assunto, mas eu queria ser bem aberto nas minhas próximas colocações. As razões por que eu tenho ensinado e afirmado não ser bíblico que uma mulher ocupe a posição de pastor, não são razões pessoais. Eu tenho certeza que as mulheres ocupariam esta posição e realizariam estas atividades muitíssimo bem. Não são também para sustentar, como é a acusação mais comum, um regime de opressão. Eu espero que nenhuma das irmãs se sinta assim. São, na verdade, por 3 razões. A primeira delas, porque é indiscutivelmente bíblico, como nós vemos nestes textos, e nós vemos no capítulo anterior, capítulo 2, verso número 12, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade. 1 Timóteo 2, verso 12. Restringindo, é claro, ao contexto da igreja local, mas perfeitamente verdadeiro, perfeitamente válido, é claramente bíblico, é incontornavelmente bíblico. A segunda razão para isto é porque nós precisamos resgatar os valores e os papéis que Deus designou na criação antes da queda, onde homem e mulher não são rivais, nem é um sobre o outro, mas andam lado a lado, complementando-se no lar, na sociedade e na igreja. Essa doutrina da complementariedade entre homem e mulher perdeu-se, e perdeu-se por causa de 2 erros. O erro da opressão das mulheres, um pecado contrário à palavra de Deus, praticado e sustentado durante anos. E por um movimento revolucionário que tenta corrigir esta opressão, chamado feminismo, que surgiu no começo do século XX como um movimento perfeitamente válido, deturpado ao longo dos anos. Se você estudar o feminismo, você encontrará que ele é um movimento social, filosófico, de 3 ondas, e que a terceira onda foi a onda da correção do machismo, entre aspas, na religião. Os argumentos para justificar aquilo que está claramente estabelecido na Escritura, ou para justificar a contrariedade àquilo que está claramente estabelecido na Escritura, não são argumentos bíblicos. São argumentos de natureza social e dizem-nos, o mundo mudou, nós precisamos nos ajustar a um mundo onde as mulheres têm mais liberdade.
Biblicamente falando, não. A Bíblia é clara sobre isto. Em segundo lugar, porque o feminismo tornou-se uma hidra de Lerna, um monstro de muitas cabeças, que quer abocanhar tudo que estiver no seu caminho, sem que nós possamos produzir reflexão. Em terceiro lugar, como consequência disto, porque nunca se viveu um tempo de homens tão fora do padrão de Deus para eles do que hoje. Nunca. Vivemos um tempo em que homens, com toda certeza, não sabem mais ser homens, segundo a Escritura. Na Igreja de Deus, tem que ser diferente. Na Igreja de Deus, nós temos que continuar a defender isto, porque até mesmo que não existe mais gênero natural, se afirma. Você pode nascer mulher e tornar-se homem e vice-versa. Uma ideia absurda, estapafúrdia, baseada somente na vontade humana. É preciso que a igreja local, como colônia do céu na terra, tenha valores absolutos, e esses valores têm que ser os valores da palavra do Senhor. Amados, se não for assim, nós estaremos apenas acompanhando o mundo alguns passos atrás. Este é um destaque. Considerei oportuno tratar isto aqui hoje, como seria oportuno tratá-lo em qualquer outra ocasião. Todos os textos bíblicos sobre o ministério que você pode ver e que nós podemos debater e conversar entre nós concordam com esta afirmação. Esta permanece sendo a nossa orientação. Outro destaque a fazer tem tudo a ver com o caráter deste homem. Tem tudo a ver com a sua conduta espiritual, com a sua vida com Deus. Tem tudo a ver com a sua vida dentro de casa. O pastor Irlande Pereira, lá de São Paulo, tem uma fala muito interessante. Ele diz que quando um homem é indicado para o ministério, seria bom fazer uma entrevista não só com a esposa, como a Ordem dos Pastores Batistas já faz, se ele for casado, mas até com a sogra e com os vizinhos, para saber se eles realmente concordam que aquele homem deveria ocupar o lugar do ministério pastoral. É o que Paulo diz. Tem a ver com conduta irrepreensível, tem a ver com a liderança e com as responsabilidades da vida em família, tem a ver com o seu comportamento em particular, com o seu temperamento, com as suas finanças domésticas, tem tudo a ver com a sua forma de viver. E Paulo diz, não seja alguém novo na fé, não neófito. Porque se for novo na fé, pode muito bem ensoberbecer-se. E o ministério pastoral tem um inimigo, o diabo, que quer sempre colocar os pastores fora da obra, sempre, incansável, incessantemente. O pastor será auxiliado pelos diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, verso número 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Apenas 2 versos, depois ele vai falar das esposas dos diáconos, a partir do verso seguinte. Mas veja que condições e que requerimentos espirituais. Os diáconos são bíblicos. Aquele argumento comum de que todo crente é diácono não é verdadeiro. Existem alguns crentes que são separados por Deus para que exerçam o diaconato. Você me dirá, pastor, mas a Igreja Batista de Bela Vista tem diaconisas. E eu demonstrarei para você, Romanos 16, verso 1, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, e a palavra aqui usada é o verbo diaconar. Ele está dizendo que esta irmã era uma diaconisa da igreja de Cencreia. Amados, é preciso que a igreja tenha lideranças. Nós continuaremos a falar disto. Eu pensava que esta seria a última aula, mas já estamos em 40 minutos, então é melhor eu encerrar e deixar para a próxima semana o encerramento deste curso. Nós precisamos entender, numa sociedade onde se tem cada vez maior receio, maior desconfiança com aqueles que são líderes, nós precisamos nos lembrar que a igreja tem uma liderança
que é bíblico que a igreja tenha e que a igreja deve sentir-se feliz em ter e viver segundo a vontade revelada por Deus na sua palavra. Vamos orar e encerrar o nosso encontro desta semana. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos permitiu ter este tempo aqui de reflexão. Molda, Senhor Deus, a nossa igreja, segundo a Tua palavra, para que possamos fazer aquilo que Te agrada e honrar o Senhor, então, em toda a nossa vida congregacional. Faze, Senhor Deus, com que nossa igreja seja composta por crentes amadurecidos e seja também uma igreja santificada, operosa, correta, dirigida pelo Senhor no cumprimento da missão que temos. Te louvamos, ó Deus, por essa hora de estudo, em nome de Jesus. Amém.